Olá, seja bem-vindo ao canal do chefe Jorge Nascimento. Mais uma receita para nós hoje. Hoje eu me inspirei um pouco em lembranças, afetivas da minha infância, que é uma salada bem frugal, né? É uma salada de cebolas, tomates e sardinha em lata. Falar um pouco sobre o hábito de comer sardinha, né? É um peixe assim, conhecido por ser simples dele, mas ele é um peixe que é bastante consumido em Portugal, inclusive, se não me engano, em novembro, né? Não sei se é novembro ou abril, agora não ocorro o mês correto, mas existe o Festival da Sardinha. E Portugal inteira, todas as cidades, Lisboa, Sintra, enfim, as cidades inteiras, né? Fazem esse festival de sardinhas, e as sardinhas são consumidas na rua, consumidas em restaurantes, então é um grande festival na época da sardinha em Portugal. Nossa colonização é portuguesa, né? Então obviamente que a gente herdou este hábito alimentar de Portugal para o Brasil. E a sardinha em lata, para quem não sabe um pouco de história, ela vem a partir do século XX, a partir mais ou menos dos anos 30, quando começa a indústria do enlatado, que nada mais é do que um método de conservação. Ainda não existia o congelamento, né, de uma forma efetiva, e sim essa questão do enlatado, né, que é uma renovação tecnológica em cima de compotas. Então o que a gente tem? Pesca-se milhares de sardinha e depois então se usava esse processo de enlatar para conservação e consumo. Tá? Algumas pessoas torcem o nariz para a sardinha em lata, eu não torço. Eu gosto, adoro essa receita tem uma memória muito grande minha, tá? Ela era consumida na minha casa, tinha um tio meu que era advogado e também era cozinheiro de fim de semana e cozinhava super bem, que era o tio Dudu. O tio Dudu fazia uma salada de sardinha muito bem feita, tá? As pizzas também de sardinha, aquela tipo pizza bolo para aniversário de criança, eu me lembro que todos os meus aniversários a minha avó Iraci fazia. Então assim, ó, é uma forma, né, econômica, uma forma prática, é uma salada que na realidade ela é uma salada refeição, porque a gente tem os legumes e também as proteínas, tá? Então falando um pouquinho assim da história, que sempre é a característica de passar um pouco de história, um pouco de tradição, um pouco de origem, né, dessas questões, mas para minha salada de sardinha, eu modifiquei as receitas, né, que eu já tinha experimentado no decorrer da minha vida. Então, o que eu vou usar? Obviamente, a sardinha. Outra coisa que eu vou usar é manjerona, que é outra coisa que eu adoro, cebolinha, tá? Folhas de rúcula, cebolas roxas, pimentão amarelo, tomate maduro para salada, vinagre, azeite de oliva. Depois vamos usar um pouco do pesto. Você tem a receita do pesto no canal do chefe Jorge Nascimento. Procure aí nos vídeos antigos, vocês vão aprender a fazer o pesto. E essa é mais uma forma de utilização deles, tá? E vamos usar também a pimenta do reino, além também de alho, tá? Então, vou começar ensinando um pulo do gato do chefe Jorge Nascimento. Quando vocês forem usar sardinha, tá? A maioria usa ela e não faz esse procedimento aqui que eu vou ensinar, tá? Na realidade, vocês abram ela até o meio e retira essa espinha central. Qual é a diferença que faz? Posso fazer com espinha ou sem espinha? Pode fazer com espinha. Só que vocês vão ter um produto bem mais refinado à boca de vocês, tá? Isso aqui, na realidade, quem me ensinou há muitos anos atrás foi uma das tias minhas, que também era uma cozinheira excelente, que era a tia Liege. Tá? Então a nossa sardinha tem que ficar, como diria assim, em português de Portugal, aos nacos, tá? E aqui então eu já vou aproveitar para fazer uma lavagem e já volto aqui em cima. Outro utensílio, né, que é utilizado, que eu vou mostrar para vocês, é esse afiador de faca. Tá? Na realidade são duas chairas, né, cruzadas, e aí para manter o fio da faca, o que a gente faz? Ele pode ser fixado, tá? Ou pode ser móvel, como no caso aqui está usando. Então, ó, passa
a faca. Eu prefiro de costas para frente, né? E aqui, essas manilhas, elas têm umas estrias aqui, elas vão melhorando sempre o fio da faca, ó. E sempre da ponta, ó, do fim para ponta, do fim para ponta, do fim para ponta. Por que esse objetivo? Porque a gente tenha fio na extensão inteira da nossa faca. Vamos pegar tomate, tá? Eu gosto do tomate de sentir mais ou menos em torno de 1 centímetro de espessura, tá? Outro pulo do gato, que a gente usa profissionalmente, né? O que eu faço com essa parte aqui? É essa parte que tradicionalmente alguém diz que não se coloca na salada porque é deselegante, tá? Concordo também, porque é questão de uma mastigação. Mas eu vou reunir esses aqui, tá? Congelo eles e futuramente uso eles para fazer um molho. Eu posso fazer um molho picando esses tomates, mesmo eles estando congelados, e colocar, por exemplo, num refogado de guisado, numa base de massa, num ragu de linguiça para uma massa, tá? Como base de sopas. E a outra coisa também que vocês podem fazer, reúne quando chegar num volume X, vocês descongelem ele, né? E podem passar no processador ou no liquidificador e transforma num suco de tomate que vocês podem usar também para fazer várias preparações, tá? Então, reúne um volume X e não coloca fora. Não tem por que a gente desperdiçar, tá? Então, aqui eu vou cortar mais um. Eu não aconselho que corte-se muito fino o tomate para esse tipo de salada, porque quando vocês forem manusear a salada, ela acaba se quebrando, né? Ó. Tá? Então aqui vai ficar... Bom, eu vou colocar o meu prato já aqui e vou começar a montar minha salada. Os tomates. Tá? Aqui. Vou pegar a minha cebola roxa. Outro pulo do gato aqui, tá? Minha avó fazia isso direto quando tinha cebolas, né? Eu gosto dessa textura da cebola roxa sem passar por processos para diminuir o seu aroma, tá? E a sua fortidão de sabor. Se você quiser diminuir, tá? Pulo do gato do chefe Jorge Nascimento. Cebola, seja roxa, seja branca, tá? Pega a cebola, corta a cebola, coloca dentro de um bowl, tá? De um recipiente com água e gelo e deixa ela ficar ali por 10 minutos. Escorre a água, te retira o gelo e come a cebola. Abre elas. Aqui. Vamos para umas folhas de manjerona. Tá. Pode usar outra erva, aqui eu estou usando manjerona, que é outra erva que eu adoro. Eu sei que o pessoal de São Paulo não é comum tê-las em supermercado, mas peçam para os seus fornecedores, se vocês vão gostar. Aqui então eu vou botar 2 dentes de alho. Dou aquela já, em vários vídeos meus vocês vão ver que eu quebro o alho. Pica, 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 pica. Tá. E soltamos aqui. Vamos para o nosso pimentão. Eu resolvi usar o amarelo, vocês podem usar qualquer cor que vocês quiserem. Mas só pra gente ter um contraste de cor. Já temos o tomate vermelho, né? E eu pessoalmente não sou muito do pimentão verde, tá? Me lembro exatamente das primeiras saladas que eu fiz, de um livro que eu ganhei de um amigo do meu pai, que é um grande gourmet aqui da região do Sul, que foi o Joaquim Azevedo. E nesse livro
que era um livro de um chefe americano, nova-iorquino. Ele dizia que para um bom saladeiro ele tem que ter criatividade, ele tem que ter atenção no que fazer e ele tem que ser louco também no sentido de na hora de misturar a salada, que esse é o grande pulo do gato. Aqui você encontra então a receita do pesto, né? Num dos meus vídeos anteriores eu vou colocar uma colher de sopa farta. E agora a gente vem. Primeiro, né? Eu coloco o óleo. Por que eu coloco o óleo primeiro? Porque se eu colocar o vinagre primeiro, ele já vai absorver demais, tá? Dentro da salada. E agora era isso que esse livro me ensinou quando eu tinha 14 anos. Que é essa forma aqui, ó. Tá? Agora sim o vinagre. Vamos colocar o sal e a pimenta do reino. E aqui um pouco de pimenta do reino. Vamos para cá. E agora então é mexer e misturar. Mexer e misturar. Mexer e misturar. De forma que todos os ingredientes se envolvam, se besuntem nessa mistura de pesto, com mais alho, com o sabor da rúcula, com as ervas, com o pimentão, com a cebola. E... opa, sai daí que tu não nasceu aqui. Pronto. Nossa salada tá pronta, tá? Então, uma salada bem rica e fácil de ser feita, né? Com ingredientes bem simples, tá? É uma salada que eu mais ou menos fiz o custo dela, essa quantidade aqui daria para 4 pessoas de entrada ou 2 como refeição, tá? É em torno de R$12, tá? 12, 13 reais aqui com preços do sul, tá? Então, bon appetit, né? Com a salada de sardinha, tá? A moda do chefe Jorge Nascimento, aonde eu saio um pouquinho do tradicional, né? Colocando aqui alguns ingredientes. Outra verdura que eu gosto bastante, que é salada, é agrião, tá? Você pode colocar o agrião também nessa composição aqui, substituindo a rúcula, e ele vai dar uma acidezinha, assim, um sabor mais acre à salada, que vai fechar bem com todas essas misturas de sabores que a gente tá. Então, não esqueça de dar o like, faça a sua inscrição, aperte ali o nosso sininho, para que a cada semana que a gente for colocando nossos vídeos, você seja avisada. Compartilhe com os amigos e me siga também, além do YouTube, no Instagram, Chefe Jorge Nascimento. Uma boa semana para todo mundo, muito obrigado.